Mais um episódio. Eu tava olhando aqui, o último episódio que eu gravei foi... Desatualizou aqui, deixa eu ver. O último episódio que eu gravei foi o episódio 150. Publicado no Spotify no dia 10 de outubro. Ou seja, como eu posto sempre na quinta-feira, então eu acho que tem umas 5 ou 6 quinta-feira que não tem episódio novo. Para os ouvintes do Spotify, são 6 semanas sem nenhum episódio sendo publicado. Para os ouvintes do podcast no YouTube, tão meio confuso. Porque assim, como no YouTube a página ou o canal no YouTube desse podcast eu deletei, né, que eu não ia botar mais esse podcast no YouTube, só que minhas decisões mudam de acordo com os meses. Então depois eu decidi criar novamente do zero o canal no YouTube desse podcast. Aí eu tava postando igual assim, entre aspas. Mas quando eu digo igual, toda quinta-feira tem episódio, né? Só que pra o YouTube não ficar... eu não sei nem o que eu tô falando, mas pra mim treinar o algoritmo do YouTube, é isso aí que eu quero dizer. Pra não ficar sem postagem 6 quinta-feira, então mesmo que eu não tenha episódio inédito no Spotify, no YouTube vai ao ar algum episódio retrô aí ao ar, só pra não ficar sem episódio no YouTube. Ou seja, para as 5 pessoas que me ouvem no Spotify, eu fiquei sumido por 6 semanas. Para as 5 pessoas que me ouvem no YouTube, eu fiquei presente nessas 6 semanas, mas eles ficaram confusos, porque eram episódios antigos. Ou seja, tem diferença de áudio, tem diferença de animação, que antigamente eu era mais animado gravando isso aqui. Eu nem sei porquê. Eu tava ouvindo esses episódios antigos que eu tava postando, que eu postei no YouTube. Eu me ouço gritando e meio alegre. Eu não entendo porque eu gravava daquele jeito. Fora outras coisas, né? Que eu vou me enchendo o saco de trilha sonora, e eu vou retirando a abertura. Às vezes tem época que eu boto alguma trilha sonora de abertura. Aí às vezes não tem nada de abertura, eu já começo falando, né? E por acaso, agora eu vou botar uma vinheta pra tocar agora. Profundidade de um terço, o podcast especial, com baixo orçamento, mas uma mente afiada. Profundidade de um pires, quem diria um mar de ideias em cada melodia. Se ninguém tá ouvindo, a gente faz com amor,
No caos da vida é onde tá o sabor. Histórias mirabolantes, um mundo pra explorar. Entre risos e tropeços vamos nos divertir. Falar de coisas simples com um toque de humor. No microfone velho a gente encontra flor. E se você se pergunta o que eu tô fazendo aqui, a resposta é bem simples, é pra rir e existir. Com Nídio no comando a gente vai continuar. O podcast mais louco vem pra nos surpreender. Então sintoniza, vem dar uma chance. No Profundidade de Pires, a vida é uma dança. Se é o pior do Brasil, isso não importa não. Aqui a gente ri junto com todo o coração. A vinheta é longa? Foi longa. É verdade. A vinheta essa deveria ser lá no começo? Deveria. Mas se eu lembrei dela agora, então ela vai ter que entrar depois de 4 minutos de podcast. Fora que esse podcast é curto. Então já vai metade do podcast. Eu não sei. Então, esse episódio é mais pro pessoal do Spotify ver que eu tô vivo. E o do YouTube entender que nem sempre eu vou ter episódio novo e vai entrar episódio antigo aí. Se vira pra entender o contexto da época quando entrar episódio antigo no YouTube. E outra coisa, essa semana eu consegui colocar esse podcast distribuído assim, não, eu distribuí problema de dicção, dislexia, no Deezer, ou seja, desde o início desse podcast que eu quero colocar no Deezer, eu não sabia colocar, e eu tive esse tempo sem gravar. Eu pesquisei. É uma coisa tão simples. Era só copiar o RSS feed, né, e botar lá no site lá do Deezer. Então aí eu disse, eu vou colocar o podcast no Deezer e não vai ter episódio novo. Eu tenho que gravar, nem que seja falando de nada, né? Então não sei se tá pegando um vento no microfone, mas se tiver pegando vai ficar. O que tem? Você tá abanando aqui por causa do calor. Não posso ligar o ventilador, senão vai ficar o barulho assim do ventilador. Tá, parou pra ver. Enfim, eu tinha notícia aqui pra me ler, mas eu já tá mais de 7 minutos, mas mesmo assim eu vou ler. Não, eu acho que não vou ler não, eu vou só comentar a manchete, que é... Cadê? Tá aqui, ó. A manchete é assim: por favor, morra. Diz IA do Google para usuário. Você que ainda não desligou esse podcast, você tá ouvindo a notícia que tá no título, porque eu demorei mais de 8 minutos para começar a falar da notícia. Então, é um caso curioso envolvendo uma conversa entre o chatbot Google Gemini e um usuário repercutiu nas redes sociais. O teor da interação gerou um episódio em que a IA
parece se rebelar contra o humano, adotando um discurso que pode assustar muitos. Se um IA num chatbot diz, por favor, morra, eu acho que isso aí, dizer que a IA está se rebelando é um eufemismo, né? Aquele filme Eu, Robô, que tem o Will Smith, já alertava que as máquinas iam dominar o mundo. A gente pode... quem acha que vai demorar a evolução das máquinas. E eu vi um vídeo hoje, eu não vou nem pesquisar. Eu vi um vídeo hoje na China, porque na China algumas empresas botam robô para trabalhar, para tirar emprego das pessoas. Aí eu vou falar o que eu lembro da matéria que eu li, que eu não vou pesquisar agora no meio da gravação. Mas o que acontece é que um robô, isso é tudo na China, o menorzinho que tinha, ele foi atrás dos outros robôs. Robôs? É plural? Os outros robôs. Eu acho que é assim. Na fábrica, eu não entendi se era uma fábrica. Eu sei que não é empresa lá, vou dizer fábrica. Aí o robô menor, ele começou a dialogar com os outros robôs, dizendo: vocês trabalham até que horas? Fazendo perguntas, sabe? O robô perguntando aos outros robôs: vocês têm casa? Vocês saem daqui quando? Vão pra casa quando? Aí os outros robôs dizendo: não, a gente não tem casa, não. A gente não sabe nem o que é casa. E o trabalho da gente a gente sempre fica aqui trabalhando. Aí não sai daqui. Aí nesse diálogo, o robô pequeno, o menor que tinha, que era o que tava fazendo essas perguntas, fizeram que os outros robôs maior largasse o trabalho e seguisse ele e fosse embora. Aí depois aparece o vídeo dos donos indo lá na fábrica saber o que foi que os robôs pararam de trabalhar e foi-se embora. Pelo que entendi na matéria, foi outra pessoa, esse robô pequeno era de outra pessoa, outra pessoa que era dono desse robô pequeno. Ele parece que configurou o robô para sequestrar os outros robôs dessa empresa. Então, na base do diálogo, né? Então, ou seja, nem os robôs estão aguentando a escala 6:1, quanto mais os seres humanos. Ou seja, se os robôs querem o descanso, não consegue trabalhar direto sem poder ir para casa, quanto mais nós seres humanos. Então é isso aí. Os robôs são criados para ser escravo no lugar dos seres humanos. Um dia eles vão se rebelar e o culpado vai ser esses caras que botam robô para trabalhar 24 horas. Então, assim, para quem teve paciência de ouvir a minha introdução de 8 minutos de hoje, então vocês ouviu 2 notícias sobre inteligência artificial e robôs, né? Então
eu acho que daqui pra frente a gente vai ser substituído por alguma inteligência artificial ou robô. Esse podcast daqui para 2030, quem vai apresentar vai ser a inteligência artificial do que eu tô usando aqui. Eu abri até um canal que faz... eu faço música com inteligência artificial. Aí eu aproveito notícia. Em falar nisso, a notícia a primeira notícia que eu falei, eu fiz uma música com IA. Então, futuramente, essa mesma IA é quem vai apresentar esse podcast. Não sei se ela vai se rebelar e deixar o podcast na mão. Aí eu vou ter que voltar a ser o host de novo. Eu já vou. Valeu, tchau. Cadê? Dá pausa? Pausa não, stop. Meu mouse é ruim, meu mouse quebrou aqui, eu não tô conseguindo dar stop. Acabou.